Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, com muita honra, muito privilégio poder compartilhar esta mensagem com você que está nos ouvindo, com você que está nos vendo. Queremos compartilhar a palavra de Deus para esta celebração da Igreja Batista Missionária do Jardim Lusitano em Mauá. E o texto que nós queremos compartilhar é na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 1 a 10. Eu vou fazer a leitura desses versículos para que você possa estar entendendo o texto e o contexto desta carta. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Conhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque partindo de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus abençoe essa palavra no seu e no nosso coração também. Amados, nós temos aqui uma igreja, tipicamente uma igreja missionária. Ela se assemelha, e a Igreja Batista Missionária do Jardim Lusitano se assemelha muito a essa igreja de Tessalônica. Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, quando ele, pelo Espírito Santo, desceu para a Macedônia, e ali em Filipos ele teve aqueles açoites, foi preso, foi açoitado, ele, Silas, e à noite eles, enquanto cantavam, um grande terremoto os livrou, e o carcereiro ali em Filipos quis se matar, e eles pregaram o Evangelho, e eles batizaram aquela família. E dali, depois dessa prisão, eles foram soltos, eles foram para Tessalônica, para esta cidade aqui que nós acabamos de ler o texto, e durante 3 sábados o apóstolo Paulo pregou nas sinagogas, como era costume dele fazer isso. Quando chegava numa cidade, o primeiro local que ele se colocava, que ele se deslocava para levar a mensagem, era a sinagoga,
para poder compartilhar a palavra e aquilo que Deus estava fazendo e tinha feito já na vida dele. Então, aqui nessa carta, depois de Tessalônica, ele vai para Bereia, vai para Atenas, e de lá ele manda Timóteo e Silas para saber sobre esses irmãos de Tessalônica. Por causa da perseguição que eles estavam passando, eles foram obrigados a abandonar Tessalônica. Então Paulo se preocupa em saber como esses irmãos estavam se comportando após a conversão de algumas pessoas em Tessalônica. E Timóteo e Silas voltam então com Paulo e dá esse relatório sobre a igreja de Tessalônica. Então Paulo escreve essa primeira carta por volta do ano 51 depois de Cristo. E essa igreja tem algumas características que faz me lembrar sobre a nossa igreja, a Igreja Batista Missionária do Jardim Lusitano, uma igreja missionária. Era uma igreja que o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, no primeiro versículo, diz isso, que era uma igreja digna de ações de graça. O apóstolo, no versículo 2, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Então era uma igreja que tinha qualificações, que tinha qualidades, que tinha uma estrutura, que tinha vida, de tal modo que o apóstolo compartilhava as orações e agradecia a Deus por a existência dessa igreja, pela vida dos irmãos que compunham essa igreja, que faziam parte da membresia dessa igreja, ainda uma igreja nova, uma igreja ainda embrionária. E o apóstolo mostra nesse trecho que nós acabamos de ler, algumas qualidades que essa igreja missionária tinha no seu bojo, no seu conteúdo, coisas que nós devemos estar assimilando, aprendendo e podendo colocar em prática na nossa vida diariamente, na nossa jornada como igreja do Jardim Lusitano em Mauá, coisas que eu vejo que já estão acontecendo também, mas esperamos que muito mais venha a acontecer. Então a primeira qualidade que o apóstolo Paulo cita aqui, que ele faz menção a Deus nas suas orações, é que essa igreja, ela tinha uma estrutura fundamentada na palavra. Olha aqui que diz o versículo 3, se lembrando sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança. Então é uma igreja que tinha fé na palavra, aquilo que ela já tinha ouvido do apóstolo, ela colocava em prática no seu conteúdo, na sua ministração diária, tinha fé, cria naquilo que ela tinha recebido como base para o seu sustento. Então ela tinha uma estrutura, ela tinha fé, e é fundamental, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa igreja tinha fé. Além da fé, ela tinha amor, e esse amor é um amor sacrificial, o amor ágape, o amor de poder ajudar, de amparar, de apoiar o irmão carente, o irmão necessitado. Então, faz parte dessa estrutura da igreja, de uma igreja já nos seus primórdios, essa consolidação, coisas que nós devemos sempre manter na nossa igreja. Tinha fé, tinha amor e ela também tinha esperança. Esperança que um dia as coisas estariam sendo controladas totalmente por Deus. Ela aguardava a volta do Senhor. Ela se preocupava com isso também, no anúncio, nessa vivência, nesse convívio da membresia. Ela tinha essa comunhão, tinha fé, tinha amor e tinha esperança. A palavra que eles se autoministravam era uma palavra de fé, de amor, de confiança, de crendo que um dia o Senhor estaria arrebatando
toda a sua igreja esperando esse dia próximo, isso há 2000 anos atrás, muito mais agora. Então, essa igreja tem uma estrutura, ela está fundamentada na palavra, não somente isso, mas diz aqui a palavra, porque o nosso evangelho, por que ela tinha essa estrutura fundamentada na palavra? Porque o apóstolo, quando foi para Tessalônica, ele disse que o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção. Então o apóstolo, quando chegou em Tessalônica, ele foi na autoridade do Espírito Santo, ele foi conhecer esses irmãos, for ali pregar, porque o Espírito Santo tinha ordenado para ele se dirigir para aquela localidade, e ele vai nessa autoridade, nesse conhecimento, nessa vivência que ele tinha com o Senhor, ali na estrada de Damasco, quando ele tem esse encontro pessoal com Cristo. Então o apóstolo traz para essa igreja toda essa experiência, essa bagagem, o poder do Espírito Santo, e é isso, quando a palavra é pregada no poder do Espírito Santo, ela traz mudança, ela traz base, ela traz uma estrutura. Infelizmente, hoje em dia, pessoas estão querendo mudar a palavra, querem reescrever a palavra de Deus. Eu vi antes de ontem, que a autoridade papal agora quer escrever uma nova Bíblia para contextualizar esse mundo dentro dessa nova Bíblia. Então, não vai funcionar, sabemos disso, porque essa palavra escrita, os 66 livros, é escrita por Deus. Deus mandou, Deus enviou, autorizou a escrever, e essa composição é a palavra de Deus, não é que contém, ela é a palavra de Deus, ela não tem erro, ela mostra a sua inerrância, não tem erro algum. Então nós vemos essa palavra, e essa igreja recebeu essa base para ser uma igreja digna de ações de graça. Ela tinha uma estrutura fundamentada na palavra. Amados, quando nós chegamos no Lusitano, nós trouxemos a palavra de Deus, isso há 26 anos atrás, e essa palavra é mantida hoje, essa palavra ainda é compartilhada, ela é pregada, ela é ensinada nas pregações, nas mensagens. Quando eu assisto, eu vejo as mensagens, é fundamental a palavra de Deus, porque é ela que vai fazer a mudança na vida das pessoas, ela que faz a transformação, ela que tem autoridade, tem o poder de mudar a vida das pessoas. E o apóstolo fala isso claramente, que ele chegou lá com o poder da palavra, em plena convicção. Ele tinha convicção daquilo que ele ensinava, daquilo que ele pregava, daquilo que ele anunciava. Então essa igreja foi estruturada inicialmente na palavra de Deus, irmãos. E todas as igrejas que são estruturadas na palavra de Deus, ela se mantém, ela amplia, ela caminha dentro da soberana vontade de Deus. Amados, então nós temos que manter isso. Haja que houver nesse mundo, a palavra de Deus tem que ser base para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo igreja, eu sou parte dessa igreja, você é essa igreja, você que está ouvindo é parte integrante dessa igreja. Então que essa palavra seja parte da tua vida diariamente, parte do teu viver diariamente, vivendo o evangelho autêntico, não fraudando, vivendo uma vida honesta diante desse mundo corrupto, desse mundo que jaz no maligno. Você tem que ser alguém contrário a isso tudo. Você tem que ter uma posição bíblica, honesta nos seus negócios, honesta nas suas atitudes, na sua palavra, na sua boca, no seu trabalho, na sua escola, por onde você caminhar. Você está estruturado na palavra de Deus. Por isso que você também é digno de ações de graça. E eu louvo a Deus pela sua vida, você que faz parte dessa igreja, você que faz parte do Evangelho e tem o Evangelho como base, você que está ouvindo essa mensagem, que talvez não seja dessa igreja, seja de uma outra igreja, mas que tem a base, a estrutura fundamentada na palavra, você é digno de louvor da parte desse pastor já de idade.
Então, amados, veja que essa igreja, Paulo está louvando ela porque ela tem uma estrutura fundamentada na palavra. E por isso essa igreja que tem essa estrutura fundamentada na palavra, ela diz aqui no versículo 6, e vós os tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha que era uma igreja, não somente isso, mas ele fala aqui, de sorte que tornastes modelo para todos os crentes. Então era uma igreja que podia ser espelhada, era uma igreja modelo, era uma igreja diferente, uma igreja transformada. Ela servia de modelo, molde, carimbo, algo que não tem variação. Então, o apóstolo Paulo fala isso, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Essa igreja de Tessalônica, por causa dessa estrutura fundamentada na palavra, e era uma igreja digna de ações de graça, ela servia de modelo, era molde para outras igrejas, era molde para outras pessoas, para outras estruturas que estavam se levantando de igrejas iniciando a sua jornada, a igreja de Filipos, depois lá em Troade, em Atenas. Então essa igreja servia-se de modelo, molde. Isso implica para a minha vida pessoal. Eu sou modelo de Cristo, tenho uma estrutura de Cristo na minha vida, sirvo para ser exemplo. Né? Posso dizer para os meus filhos, meus netos, isso, né? Pode se espelhar no seu pai, no seu avô. Irmãos, nós temos que ser esse homem, essa mulher, esse crente diferente, que sirva de molde para as pessoas, que sirva de referência às pessoas, casais que se aproximam de vocês, você, marido e mulher, sejam referência para esses casais mais novos. Pessoas estão buscando aconselhamento, ajuda, amparo, há uma carência, há uma separação, as pessoas sem Cristo estão, sabe, com grande dificuldade de se autoaceitarem, sofrem distúrbios nessa pandemia, nessa perseguição aí das estruturas aí, né, do governo. Muitas pessoas estão sofrendo dificuldades, estão sofrendo problemas de separação, de isolamento. Isso cria medo, temor, terror entre essas pessoas. Então elas alguns estão buscando, infelizmente, a morte, né? Estão buscando separação mesmo da família. Mas quando busca você tem que ter essa estrutura, você tem que ser esse modelo, esse exemplo para amparar, para ajudar, mesmo nessa luta que estamos passando. Você tem essa autoridade de servir de modelo, de molde. Irmãos, se você tem essa estrutura bíblica, essa estrutura da palavra no seu coração, você é um modelo, você é um molde. Quando era menino, isso já faz muitos anos, eu às vezes ia no matinê era um cinema que tinha de domingo à tarde, no interior, e era de graça, então a gente fazia uma compra na cooperativa e ganhava um ingresso, e ia assistir lá aqueles filmes, e aqueles homens fortes, musculosos, e a gente tinha assim, 7, 8 anos, 10 anos, e a gente saía depois do filme assim com o peito inchado, querendo ser aquele modelo forte, aquele modelo poderoso. Irmãos, minha irmã, você é poderoso, é poderosa em Cristo Jesus. Você tem autoridade dada por Deus, dada por Jesus Cristo para a sua vida, para que você use isso, para que você seja modelo para aqueles que estão carentes, necessitados, estão caídos, sofrendo com dificuldade, com problemas diversos na vida emocional, na vida espiritual, longe de Deus, afastado de Deus, sem Deus e neste mundo. Amados, então essa igreja era digna de ações de graça, porque a sua estrutura
estava na palavra de Deus, por isso ela tinha essa autoridade, tinha esse modelo para outras igrejas, né, da época, e para nós também, ela servia de modelo. Diz aqui: em vós tornasse imitadores nossos e do Senhor, de sorte que vos tornasse modelo para todos os crentes, modelo, molde para todos os crentes, em todas as épocas. Irmãos, faça isso em nome de Jesus. Você tem essa autoridade, você tem essa estrutura na tua vida que dá para condições. Como que eu vou ser modelo, molde? Por exemplo, quando você for na padaria e der R$ 20 para comprar o pão, trazer o pão e ainda trazer os R$ 20, você deve fazer isso, você deve voltar e devolver aqueles R$ 20 para que seja cobrado o pãozinho. Isso é ser modelo, ser moda, ser diferente das pessoas que acabam agindo de uma forma, aproveitando às vezes a situação para lucrar mais. Então, se você tem a oportunidade de compartilhar a palavra também, faça isso no temor. Eu estou aqui nesse período ainda de pandemia, aqui na Baixada também. Não digo que eu estou sendo um modelo, molde também, estou compartilhando a palavra de Deus. Eu faço umas caminhadas pela manhã, às 6h30, 7 horas, às vezes 6 horas da manhã, e sempre estou com alguns folhetos do Evangelho de João no bolso também, fazendo a semeadura, a distribuição, sendo um modelo, sendo um molde para as pessoas que carecem, que precisam. Aqui estão fazendo uma obra de alguns edifícios aqui, e ontem pela manhã nós fomos dar uma girada e nós vimos aqui 4 pessoas, mais 4 pessoas, compartilhamos a palavra, distribuímos folhetos. É semeadura, é modelo, é você ser moda, aproveitar as oportunidades que Deus vai te dando para você ser diferente, sabe, ser uma pessoa que ajude, que ampare, que leve uma palavra de conforto, de ânimo, sendo aqui imitadores, aqui, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor, e torne-se modelo, molde. Não somente isso, mas a palavra de Deus diz aqui que eles, no versículo 6, ele diz assim: vós tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então essa igreja era digna de ações de graça porque ela suportava as aflições. Jesus fala isso: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Quantas aflições? Essa igreja sofreu porque o apóstolo Paulo apanhou, tomou uma surra de chibatada lá em Filipos. Depois ele vai para Tessalônica, ele é perseguido ali também. Então ele tinha essa experiência de chibatadas, de açoites, as aflições, e ele considerava isso com uma alegria no coração por poder sofrer por amor de Cristo. Ele estava sofrendo, estava padecendo porque pregava o Evangelho, pregava a palavra de Deus, somente isso. Então, nós temos ainda a bênção de podermos ter no nosso país essa liberdade de expressão, a liberdade de compartilhar a palavra. Por isso, compartilhe a palavra, porque haverá tempo. Amados, haverá dificuldade da gente poder compartilhar a palavra. Hoje nós temos até algumas dificuldades já. Por exemplo, a igreja, por causa dessa pandemia, ela está limitada ao seu número de membros. Ela tem a quantidade X percentual para poder sentar lá longe, com isolamento, com máscara, com gel. Agora você abre o jornal, o telejornal, você abre revista e você vê os ônibus superlotados, gente engafinhada uns nas outras, os trens, os metrôs, tudo lotado, superlotado. Então parece os mercados. Hoje mesmo eu fui com a Lourdes até o Carrefour, que diz que no primeiro sábado do mês tem promoção. Então nós fomos lá. Amados, já o estacionamento lotadíssimo.
as filas, mais de 25 pessoas em cada caixa de filas, com o carrinho ultrapassando os corredores de compra. Então, essa dificuldade, né? E as igrejas têm essa dificuldade de trazer os seus membros para compartilhar a palavra. Isso, para mim, já é uma armação para isolar os crentes, isolar o evangelho das pessoas. Então fique atento a isso, fique atento. Aqui eles tinham essa perseguição, eles foram perseguidos ali. As pessoas, durante as 3 semanas que Paulo esteve nas sinagogas, continuou pregando a palavra ali, algumas pessoas se converteram ali e com certeza foram perseguidos por causa dessa mensagem, foram perseguidos por causa da pregação do evangelho. Mas essa igreja, ela sabia conviver com as aflições. Meu irmão, eu louvo a Deus porque nós estamos vivendo um momento de pandemia e há todo as aflições estão pelo nosso país, pelo mundo todo, há restrições em tudo. Então, eu agradeço porque a nossa igreja tem sabedoria de conviver nessa aflição. Nós temos o nosso pastor Clécio, que com todo cuidado, com todo zelo, ministrou e tem ministrado online, tem se esforçado, a Marina, os meninos, o Caleb, o pessoal do Lusitano, o pessoal que louva a Deus, a Leni, outras irmãs também, que pregam, que cantam louvores, tem se esforçado mesmo nessa pandemia, mesmo nessa dificuldade, né? As cestas básicas, a cesta de comida, de alimentação, quantos desempregados, e a igreja, mesmo nessa tribulação, tem convivido, amparando, ajudando, irmãos colocando a mão no bolso, trazendo cestas básicas, se envolvendo na obra, convivendo com as aflições normais da vida, aflições que estão sendo colocadas diante de nós, a própria doença, a própria infecção, com todo esse perigo que ela traz, alguns cuidados que nós estamos tomando, mas a igreja não cruzou os braços, pelo contrário, ela abriu os braços para abraçar, para abranger todos aqueles mais necessitados, mais carentes. Eu louvo a Deus por esse ministério IBM Luz, pela vida dos pastores, dos diáconos, da liderança que fazem parte desta igreja, dos pastores que pastoreiam esse rebanho, cada irmão que tem essa responsabilidade. Então eu louvo a Deus porque, da mesma forma, esses irmãos aqui de Tessalônica também tinham as tribulações deles, tinham as dificuldades, sofriam, e aqui diz que até açoites, né, eles sofriam. Paulo foi vítima disso também, Silas também açoitado violentamente por causa da pregação do evangelho. Então veja, a nossa igreja tem se amoldado a essas tribulações, a essas aflições, ela tem respondido à altura, dentro da palavra, amparando, ajudando, cuidando de cada irmãozinho. Eu agradeço mesmo pelo cuidado que você tem, que você se dispõe a ajudar os irmãos, a ampará-los nas suas necessidades. Então é uma igreja digna de ações de graça. E para encerrar aqui, ele fala que essa igreja era digna de ações de graça porque ela tinha essa estrutura fundamentada na palavra, ela era modelo para as outras igrejas, para todo aquele local. Ela tinha, mesmo nas aflições, ela convivia, controlava, fazia as coisas acontecerem, mas também ela tinha a visão de compartilhar o evangelho, ela expandiu a sua estacas, ela expande as estacas, ela ampliou a sua tenda, diz aqui a palavra no versículo 8, porque de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares. Olha aqui a preocupação dessa igreja, ela
ela tinha essa estrutura fundamentada na palavra, ela tinha o convívio, o amparo, a ajuda, o sofrimento, mas ela tinha a visão do mundo, irmãos, é uma igreja missionária, a visão da necessidade do mundo, das pessoas que tinham necessidade da palavra de Deus, de alimento, de ajuda, de orações, de um aconselhamento. E ela diz aqui, por causa disso, o evangelho se espalhou não somente na Macedônia, mas também aqui diz a palavra na Acaia, lá no norte. A Macedônia era norte da Ásia e a Acaia era mais para o sul. Então essa igreja se preocupou em compartilhar a palavra, em compartilhar o evangelho e levar o evangelho às pessoas que tinham necessidade. Irmãos, é a mesma necessidade hoje, as pessoas estão vivendo, talvez é uma necessidade pior, porque há um isolamento pessoal, um isolamento físico das pessoas, ao blackout agora na Europa de novo. Aqui não tinha blackout, né? A não ser o blackout do diabo, mas ele foi derrotado em nome de Jesus. Então o evangelho se espalhou da mesma forma, né? Nesses blackouts que nós temos, nós podemos compartilhar. Eu creio que as live, hoje ela tem um peso grande. Ela consegue avançar países, ela consegue avançar fronteiras, ela consegue ultrapassar locais que você for lá, tem barreiras que impedem de compartilhar o evangelho. Então as lives é algo que Deus preparou para nós, eu, você, podermos compartilhar a palavra, podemos alcançar com a mensagem no Face, no Instagram e outras coisas mais aí que eu desconheço. Então, eu quero que você entenda isso, que é uma igreja que estende a sua tenda. Lusitano está estendendo a tenda também. Ela vê a necessidade desse mundo, ela está lá no Egito, lá com os missionários, ela está lá nos Estados Unidos, lá com o pastor, ela está lá em Bofete com o pastor, vai ampliar para outro local também. Então, uma igreja que tem essa visão missionária. Diz aqui a palavra, olha, por vós fez-se ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, essa palavra ouvir é como se fosse alguém que embocasse uma trombeta e buzinasse, desse um grito, desse um toque, um tom, para que todos ouvissem. Da mesma forma, nós temos que compartilhar essa palavra de todas as formas que Deus nos dá, todas as oportunidades que Ele oferece. Eu falei aqui, estou distribuindo um folheto, panfleto, porque Hebreus fala sobre isso. A palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela penetra das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então veja, eu compartilho a palavra, eu distribuo a palavra, eu ministro a palavra com poder, com autoridade. Boas novas. Quem não quer ouvir boas novas do mundo tenebroso? Então essa igreja tinha essa qualidade aqui. Ela compartilhava a palavra, e a palavra era recheada de vida, porque eles se converteram dos ídolos a Deus. Olha que autoridade, eles se converteram, eles davam testemunho de que se converteram dos ídolos a Deus, e eles esperavam a volta do Senhor. Da mesma forma, irmãos, quando eu compartilho a palavra, eu tenho que compartilhar isso, que Deus está voltando, Jesus está vindo para arrebanhar, para arrebatar a sua igreja, para buscar os seus. Isso é o poder, é a autoridade, é a palavra de Deus que deve ser pregada com